No coração das profecias bíblicas sobre os últimos dias, encontramos o intrigante e enigmático conceito da marca da besta. Este termo, mencionado em Apocalipse 13, 16 a 18, tem despertado a curiosidade e a preocupação de muitos ao longo da história cristã. A passagem nos informa que, nos tempos do fim, haverá uma marca que se tornará essencial para a vida cotidiana, pois ninguém poderá comprar ou vender sem ela. Essa ideia gera uma série de questões. O que exatamente é a marca da besta? Quem é a besta mencionada no texto? E talvez mais importante, como essa marca se relaciona com a vida dos cristãos de hoje? Vamos explorar esse mistério e entender melhor o seu significado. O conceito da marca da besta surge no contexto de uma grande tribulação, onde o anticristo, uma figura poderosa e enganadora, exercerá controle sobre as pessoas e a sociedade. A passagem em Apocalipse 13, 16 a 17 afirma: "E faz que a todos, pequenos e grandes." Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja dada uma marca na mão direita ou na fronte, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Essa descrição sugere um sistema de controle totalitário, onde a lealdade ao anticristo é exigida para a sobrevivência econômica. Essa ideia de um controle absoluto sobre a vida das pessoas provoca apreensão, principalmente em um mundo que já enfrenta desafios relacionados à privacidade e ao controle governamental. Historicamente, a marca da besta tem sido interpretada de várias maneiras. Desde os primeiros tempos da Igreja, muitos teólogos e estudiosos têm tentado desvendar o seu significado. Algumas interpretações mais tradicionais sugerem que a marca poderia ser um sinal literal, algo que as pessoas teriam que receber em seus corpos, enquanto outras visões a consideram um símbolo de lealdade ou compromisso com um sistema ou ideologia que se opõe a Deus. Ao longo dos séculos, surgiram diversas teorias, desde a identificação da marca com a prática de cultos pagãos na antiguidade, até a possibilidade de que a tecnologia moderna, como microchips, possa se relacionar com essa profecia. Por exemplo, durante a Reforma Protestante, muitos interpretaram a marca da besta como um símbolo da Igreja Católica, vendo suas práticas e doutrinas como contrárias à verdadeira fé cristã. Outros, em períodos mais recentes, têm olhado para figuras políticas ou movimentos sociais, sugerindo que a marca poderia estar relacionada a ideologias que se opõem aos princípios cristãos. No entanto, à medida que as gerações avançam, as interpretações mudam e a marca da besta continua a ser um tema de intenso debate. Mas à medida que nos aprofundamos nesse mistério, é importante considerar uma nova perspectiva sobre o que a marca da besta realmente significa. Muitas vezes associamos a marca a um ato físico de identificação, como uma tatuagem ou um chip implantado. Contudo, essa visão pode ser limitante e não captar a totalidade do que a Escritura está transmitindo. A marca da besta pode simbolizar muito mais do que um mero sinal físico. Ela pode representar uma escolha espiritual e moral que cada um de nós precisa fazer em relação à nossa lealdade e adoração. Ao longo da história, a humanidade tem enfrentado constantes desafios em relação à lealdade e adoração.
A marca da besta pode ser vista como uma alegoria das pressões que todos enfrentamos diariamente. A pressão para se conformar aos valores do mundo em detrimento dos valores de Deus. Assim, em vez de apenas temer uma marca literal, devemos nos perguntar: a quem estamos realmente servindo? Estamos dispostos a abrir mão de nossa fé e dos valores cristãos para nos encaixar na sociedade ou para garantir nosso sustento? Essa reflexão pode ser ainda mais pertinente em tempos de crise, onde a fé é testada e as escolhas tornam-se mais difíceis. Portanto, a ideia da marca da besta nos chama a uma vigilância espiritual. Estamos constantemente sendo bombardeados por mensagens culturais que podem nos afastar de Deus e de sua verdade. No entanto, o que é mais alarmante é que, ao aceitarmos essas influências, podemos estar de forma simbólica recebendo a marca da besta. É uma questão de como decidimos viver nossas vidas, e isso nos leva a entender que a marca não se limita a um ato físico, mas é uma representação de uma atitude do coração. Além disso, a passagem em Apocalipse 13:18 menciona que o número da besta é 666, um número que tem gerado muitas especulações ao longo da história. Algumas pessoas tentaram descobrir quem ou o que poderia estar por trás desse número, utilizando a numerologia e outras técnicas. No entanto, o número pode ter uma conotação mais simbólica do que literal. Ele pode representar a imperfeição, uma vez que o número 7 na Bíblia é frequentemente associado à perfeição e à completude. Assim, o 666 pode indicar algo incompleto ou falho, que é o oposto da plenitude que encontramos em Cristo. Essa nova perspectiva nos ajuda a entender que a marca da besta não deve ser vista apenas como um elemento de medo ou de controle. Em vez disso, ela nos oferece a oportunidade de refletir sobre nossa própria fé e lealdade. Estamos prontos para enfrentar as consequências de nossa crença em Jesus Cristo? Estamos dispostos a ser diferentes e a nos opor a um sistema que busca nos conformar a padrões que não são de Deus? Ao considerar essas questões, somos levados a um lugar de maior compreensão e responsabilidade em relação à nossa fé. À medida que avançamos neste vídeo, exploraremos mais profundamente como essa marca se relaciona com as realidades atuais e o que isso pode significar para nós hoje. O que significa viver em um mundo que, por vezes, parece estar cada vez mais se afastando dos princípios cristãos? Como podemos nos preparar espiritualmente para os desafios que podem surgir no futuro, especialmente em um mundo onde a influência do anticristo pode ser mais evidente? Concluindo esta introdução, o mistério da marca da besta não deve ser visto apenas como um conceito aterrorizante que devemos temer, mas sim como um convite à reflexão e ao exame de consciência. É um chamado para que nos voltemos para Deus, examinando nossas prioridades e o que realmente valorizamos. Se o anticristo surgir em algum momento, devemos estar preparados para tomar uma posição firme, permanecendo fiéis a Cristo, independentemente das pressões externas. Através da compreensão da marca da besta, somos encorajados a viver de maneira que honre a Deus, buscando sempre a verdade e a luz de sua palavra em um mundo cheio de trevas. Que possamos estar sempre prontos para discernir os sinais dos tempos e, acima de tudo, permanecer firmes na fé, sabendo que nossa verdadeira identidade e segurança estão em Cristo. A marca da besta é um tema profundamente intrigante nas Escrituras, especialmente no livro de Apocalipse. Muitas pessoas se concentram na ideia de que essa marca é um sinal físico, algo que pode ser visto ou tocado, como um chip implantado ou uma tatuagem. No entanto, é fundamental entender que essa marca carrega uma simbologia muito mais rica e complexa do que simplesmente um elemento físico. A marca da besta, além de sua interpretação literal,
possui um significado espiritual que reflete a lealdade e a submissão a um sistema global que se opõe aos princípios de Deus. Ao analisarmos Apocalipse 13:16 a 17, que menciona a marca, notamos que a passagem fala sobre a imposição dessa marca como um requisito para comprar ou vender. Essa ideia sugere um controle totalitário, onde a sobrevivência econômica das pessoas dependerá de sua aceitação do sistema do anticristo. Mas se olharmos além da superfície, percebemos que a marca não se limita a um sinal físico. Ela também simboliza uma escolha de vida, uma adesão a valores e crenças que são contrários ao que Deus nos ensinou. Um dos aspectos mais significativos da marca é a conexão que ela tem com a lealdade. Quando alguém recebe essa marca, está, em essência, declarando sua lealdade ao anticristo e a um sistema que promove valores e ideologias que desafiam as verdades divinas. Essa lealdade pode ser vista como um compromisso com um modo de vida que ignora ou desconsidera as leis de Deus. Em um mundo que está cada vez mais polarizado, essa marca torna-se um símbolo poderoso de como as pessoas podem ser levadas a escolher entre a obediência a Deus e a conformidade com um sistema que nega sua soberania. A simbologia da marca também se estende aos locais onde ela é colocada: a mão direita e a fronte. Esses dois locais são especialmente significativos e estão repletos de simbolismo bíblico. A mão, frequentemente associada a ações e obras, representa tudo o que fazemos em nossa vida cotidiana. Ao receber a marca na mão, a pessoa não apenas demonstra sua lealdade, mas também indica que suas ações e comportamentos estarão subordinados ao sistema do anticristo. Isso nos leva a refletir sobre como muitas vezes agimos em conformidade com as pressões sociais e culturais, deixando de lado os princípios cristãos em nossas decisões diárias. Por outro lado, a fronte representa o pensamento e a mente. Quando a marca é colocada na fronte, isso sugere que a pessoa estará sujeita a um controle mental e a uma manipulação ideológica. A mente é o campo de batalha onde as ideias e crenças são formadas. E se permitirmos que o sistema do anticristo controle nossos pensamentos, estaremos em risco de nos afastar da verdade de Deus. O que acreditamos, o que aceitamos como verdade e como nos posicionamos em relação ao mundo ao nosso redor, são questões que devem ser abordadas com sabedoria e discernimento. Ao longo da Bíblia, há várias referências que falam sobre a mão e a fronte. Em Deuteronômio 6:6-8, Deus instrui o povo de Israel a guardar seus mandamentos em seus corações e a ensiná-los a seus filhos. Ele também diz: "E as atarás como um sinal na tua mão e te serão por fronte entre os teus olhos." Aqui, a mão e a fronte são lugares simbólicos que nos recordam a importância de viver de acordo com os princípios de Deus, tanto em ações quanto em pensamentos. Essa passagem nos mostra que a marca da besta não é apenas uma questão de controle físico, mas também uma questão de lealdade espiritual. Ela nos desafia a refletir sobre quem estamos realmente servindo e o que estamos permitindo entrar em nossas mentes e corações. Esse tipo de controle sobre a mente e as ações não é algo novo. Desde os tempos antigos, temos visto como as sociedades podem ser moldadas por ideologias e sistemas que se opõem a Deus. A Bíblia nos alerta sobre isso em várias passagens, chamando-nos a estar atentos e vigilantes em relação ao que está sendo promovido ao nosso redor. A marca da besta pode ser vista como uma culminação desse controle, onde o anticristo exerce sua influência sobre o mundo, não apenas por meio de uma imposição física, mas também por meio da manipulação de pensamentos e ações. A pressão para conformar-se a esse sistema pode ser sutil e muitas vezes disfarçada como algo aceitável. As ideologias que vão contra os valores de Deus
podem ser apresentadas como normais ou até desejáveis, levando muitos a aceitá-las sem perceber que estão recebendo, de certa forma, a marca do sistema do anticristo. O chamado à vigilância se torna, portanto, ainda mais crucial. Precisamos discernir o que realmente está acontecendo ao nosso redor e estar cientes de como estamos sendo influenciados por essas ideologias. Outra reflexão importante é que a marca da besta não é simplesmente uma questão de escolha individual. Ela se insere em um contexto mais amplo de um sistema global que está se formando. E isso nos leva a questionar: estamos preparados para enfrentar essa realidade? A Bíblia nos ensina que o que está por vir pode ser desafiador, mas também nos oferece esperança. A nossa lealdade a Cristo deve ser firme e precisamos lembrar que nossa identidade não está em conformidade com o mundo, mas na nossa relação com Deus. Em meio a todas essas questões, é vital que, como cristãos, busquemos a verdade e a sabedoria que vem de Deus. A palavra de Deus deve ser nosso guia e nossa âncora, nos ajudando a navegar por um mundo que está cada vez mais se afastando de sua verdade. Devemos estar preparados para resistir às pressões que tentam nos desviar do caminho certo. Isso significa ter uma mentalidade que esteja alinhada com a mente de Cristo e que nos permita discernir o que é bom e agradável a Deus. Em resumo, a marca da besta vai muito além de um sinal físico. Ela simboliza uma escolha de vida, um compromisso com um sistema que se opõe a Deus. A forma como essa marca é colocada em nossas vidas, na mão e na fronte, nos lembra da importância de viver e pensar de acordo com os princípios divinos. O desafio que enfrentamos é permanecer firmes em nossa fé, resistindo às pressões do mundo e buscando a verdade em Jesus. Enquanto navegamos por tempos difíceis, devemos lembrar que nossa identidade e segurança estão em Cristo, e é Ele quem nos dá a força para permanecer firmes, independentemente das circunstâncias. Que possamos sempre estar atentos ao que está ao nosso redor, buscando a sabedoria de Deus e permanecendo leais à sua verdade. A comparação entre a marca da besta e o selo de Deus é um tema fascinante e profundamente relevante no livro de Apocalipse. Essa comparação nos ajuda a entender não apenas o que está em jogo no contexto das profecias, mas também as implicações espirituais para todos nós como cristãos. Apocalipse 7:3 menciona que Deus coloca um selo sobre a testa de seus servos, protegendo-os das calamidades que estão por vir. Da mesma forma, em Apocalipse 14:1, vemos novamente essa imagem do selo, que representa a identificação dos fiéis com Deus. Este selo é uma marca de pertencimento e segurança, contrastando diretamente com a marca da besta, que simboliza a lealdade ao anticristo e ao seu sistema opressor. Vamos refletir sobre o que significa esse selo de Deus e como ele se opõe à marca da besta. O selo de Deus, conforme descrito em Apocalipse, é uma confirmação de que aqueles que o recebem pertencem a ele. Essa marca divina não é apenas uma proteção física, mas uma expressão da aliança entre Deus e seu povo. É uma demonstração de que eles estão sob a sua cobertura, desfrutando de sua graça e favor. Isso implica uma identidade espiritual, um reconhecimento de que eles são servos de Deus e que suas vidas estão dedicadas a Ele. Por outro lado, a marca da besta é uma declaração de lealdade ao anticristo. Em Apocalipse 13:16-17, somos informados que ninguém poderá comprar ou vender sem essa marca, indicando um sistema de controle que busca a submissão total dos indivíduos. Essa marca é um símbolo da escolha que cada pessoa deve fazer: seguir a Deus ou se submeter ao sistema que se opõe a Ele. O contraste é claro.
Enquanto o selo de Deus oferece proteção e identidade, a marca da besta representa a submissão a um regime que desafia a soberania divina e promove ideais que vão contra a vontade de Deus. Essa escolha entre o selo de Deus e a marca da besta nos leva a uma reflexão mais profunda sobre a verdadeira batalha que enfrentamos. Muitas vezes, podemos pensar que a luta entre o bem e o mal se dá apenas em termos físicos, mas a realidade é que essa batalha é, na essência, espiritual. O que está em jogo não é apenas a sobrevivência física, mas a adoração e a obediência. Ao receber o selo de Deus, estamos fazendo uma declaração de fé, afirmando que servimos ao Senhor e que nossas vidas estão comprometidas com seus ensinamentos. Essa escolha envolve nossos pensamentos, ações e o modo como nos relacionamos com o mundo. O selo de Deus é uma marca visível da nossa devoção e, por consequência, da nossa resistência às tentações do mundo. Em tempos de grande pressão e tribulação, é fundamental que nos lembremos de que essa pressão não é apenas externa, mas também interna. O desejo de se conformar ao sistema do mundo pode ser forte, e a tentação de buscar aceitação e segurança através da conformidade com a cultura ao nosso redor pode ser intensa. O desejo de se conformar ao sistema do mundo pode ser forte, e a tentação de buscar aceitação e segurança através da conformidade com a cultura ao nosso redor pode ser intensa. No entanto, como cristãos, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé, a resistir à marca da besta e a buscar o selo de Deus em nossas vidas. Uma das perguntas que muitos podem se fazer é: como podemos garantir que estamos recebendo o selo de Deus em nossas vidas? A resposta está em nossa relação com Cristo. É através da fé nele que somos selados pelo Espírito Santo. Efésios 1:13-14 nos ensina que quando cremos, somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Esse selo é um testemunho de que pertencemos a Deus e que estamos sob sua proteção. Isso nos dá esperança e segurança, mesmo em tempos de incerteza. Outra reflexão importante é que a batalha espiritual também se reflete em como adoramos. O sistema do anticristo promove uma adoração que é contrária a Deus, muitas vezes buscando desviar nossa atenção de Cristo. Adoração verdadeira envolve reconhecer quem Deus é e nos submeter à sua vontade, muitas vezes buscando desviar nossa atenção de Cristo. Adoração verdadeira envolve reconhecer quem Deus é e nos submeter à sua vontade. A verdadeira adoração é uma expressão de nossa lealdade ao Senhor, e é isso que nos distingue como seus seguidores. Portanto, a maneira como adoramos pode ser uma indicação de qual marca estamos escolhendo em nossas vidas. Além disso, a luta pela obediência a Deus deve ser uma prioridade em nossas vidas. A obediência não é apenas um conjunto de regras a serem seguidas, mas uma expressão do nosso amor e compromisso com Deus. Em João 14:15, Jesus nos diz: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." A obediência é uma resposta à graça de Deus e um reflexo do nosso relacionamento com Ele. Quando optamos por seguir seus mandamentos e viver de acordo com sua vontade, estamos nos posicionando como aqueles que têm o selo de Deus em suas vidas. A marca da besta e o selo de Deus nos chamam a fazer escolhas deliberadas. Em um mundo que nos oferece uma infinidade de opções, é crucial que nos lembremos de que cada escolha tem consequências. A escolha de seguir a Deus implica um compromisso com seus princípios e valores, mesmo quando isso significa ir contra a corrente. O selo de Deus é um lembrete de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, temos uma identidade que não é moldada pelas circunstâncias externas, mas pela nossa relação com Cristo. Em conclusão, a comparação entre o selo de Deus e a marca da besta é uma chamada à ação e à reflexão. Ela nos lembra da importância de escolher a lealdade a Deus em vez de nos conformarmos com os sistemas que o desafiam.
A verdadeira batalha é espiritual, envolvendo adoração e obediência. À medida que navegamos por tempos incertos, devemos buscar a proteção e a identidade que vem do selo de Deus em nossas vidas. Que possamos permanecer firmes em nossa fé, prontos para resistir às tentações do mundo e sempre nos lembrando de que nossa verdadeira segurança e esperança estão em Cristo. Ele é o nosso Salvador. E é através dele que encontramos a verdadeira liberdade e paz, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Nos últimos anos, a discussão sobre a marca da besta, conforme descrita em Apocalipse 13, 16 a 18, tem ganhado uma nova dimensão, especialmente com os avanços tecnológicos. A teoria moderna sugere que a marca da besta poderia ser um microchip, uma tatuagem eletrônica ou alguma forma de controle tecnológico que nos tornaria facilmente identificáveis e controláveis. Essa ideia tem atraído a atenção de muitas pessoas e não é difícil entender por quê. O desenvolvimento da tecnologia, especialmente nas áreas de biometria e rastreamento digital, faz com que muitos se perguntem se estamos nos aproximando de uma realidade em que a marca da besta se tornará uma realidade tangível. A marca da besta, segundo a descrição de João no Apocalipse, é um sinal que será colocado na mão direita ou na testa dos indivíduos. E sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender. Isso já levanta preocupações sobre a liberdade individual e a possibilidade de controle absoluto sobre as pessoas. Nos tempos atuais, com o surgimento de microchips que podem ser inseridos sob a pele, muitos acreditam que estamos cada vez mais próximos de um sistema em que a marca da besta se tornará uma realidade. Por exemplo, empresas estão desenvolvendo chips que permitem que os usuários façam pagamentos, acessem informações e até mesmo rastreiem sua saúde. Tudo isso levanta questões sobre privacidade, segurança e, principalmente, a ética do uso de tal tecnologia. Além disso, o uso de biometria, como impressões digitais e reconhecimento facial, tem se tornado cada vez mais comum. Esses métodos são frequentemente utilizados para aumentar a segurança, mas também levantam preocupações sobre a vigilância em massa e o controle governamental. À medida que esses avanços tecnológicos se tornam mais integrados ao nosso dia a dia, a ideia de que a marca da besta pode ser algo físico e tecnológico ganha força. No entanto, é crucial refletir sobre se essa marca pode representar algo mais profundo do que um simples dispositivo físico. Uma das questões mais importantes a considerar é a natureza espiritual da marca da besta. Enquanto muitos estão focados nos aspectos físicos, como microchips ou tatuagens, é vital lembrar que a mensagem do Apocalipse é essencialmente espiritual. A marca da besta simboliza a lealdade ao sistema do anticristo, uma escolha que envolve a adoração e a obediência a um regime que se opõe a Deus. Portanto, mesmo que a tecnologia possa ser um meio através do qual a marca da besta se manifeste, o verdadeiro significado dela vai muito além de um simples dispositivo. A Bíblia nos ensina que a verdadeira batalha que enfrentamos é espiritual. Em Efésios 6:12, somos lembrados de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste mundo e as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Isso nos indica que a questão da marca da besta não é apenas uma preocupação física ou tecnológica, mas uma luta pela nossa alma e pela nossa lealdade a Deus. A marca, então, pode ser vista como uma representação da escolha que cada pessoa tem que fazer: escolher seguir a Deus ou se submeter ao sistema que rejeita a sua autoridade. Outra reflexão importante é que a tecnologia em si não é intrinsecamente boa ou má. Depende de como ela é usada.
O que pode começar como uma ferramenta para facilitar a vida e melhorar a eficiência, pode rapidamente se tornar um meio de controle e opressão nas mãos erradas. Assim, mesmo que a marca da besta possa manifestar-se através de tecnologias modernas, precisamos estar alertas e discernir como essas tecnologias estão sendo utilizadas e para que propósito. Devemos também considerar o que Jesus nos ensinou sobre o valor da vida humana e a nossa dignidade diante de Deus. A verdadeira marca de um crente não é uma marca física, mas a presença do Espírito Santo em nossas vidas. A verdadeira identidade de um cristão é encontrada em sua relação com Cristo e não em um sistema de controle. Assim, mesmo que a tecnologia avance e novas formas de identificação se tornem populares, a nossa lealdade e a nossa identidade como cristãos devem permanecer firmes na fé e na adoração ao Senhor. Por fim, é essencial que estejamos vigilantes e preparados para os sinais dos tempos. A tecnologia está mudando rapidamente e, como cristãos, precisamos discernir esses sinais à luz da palavra de Deus. Em Mateus 24, Jesus nos adverte sobre os sinais do fim dos tempos, e isso deve nos motivar a buscar uma relação mais profunda com Deus, a fim de estarmos prontos para enfrentar qualquer desafio que venha pela frente. O verdadeiro objetivo não deve ser simplesmente evitar uma marca física, mas buscar o selo de Deus em nossas vidas, que é a verdadeira proteção e identidade que vem do nosso relacionamento com Cristo. Em resumo, a discussão sobre a marca da besta em um contexto tecnológico moderno é relevante e necessária. Embora a ideia de um microchip ou uma tatuagem eletrônica possa ser assustadora, é crucial lembrar que a marca da besta é mais do que um símbolo físico. É uma questão de lealdade e adoração. Precisamos discernir as intenções por trás dos avanços tecnológicos e sempre buscar a orientação de Deus em nossas decisões. A verdadeira batalha não é apenas física, mas espiritual. Portanto, que possamos permanecer firmes na fé, sempre buscando a presença de Deus em nossas vidas e confiando na sua proteção e liderança. A questão da marca da besta, conforme descrita em Apocalipse 13:17, é um tema que tem gerado muita discussão e reflexão, especialmente no contexto do controle econômico. O versículo afirma que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta, o que levanta sérias questões sobre como isso se relaciona com os sistemas econômicos que estamos vendo se desenvolver nos dias de hoje. Essa profecia sugere que, em algum momento futuro, haverá uma forma de controle que impedirá as pessoas de participar das atividades econômicas se não aceitarem essa marca. Isso nos leva a pensar sobre como estamos nos preparando para esse cenário e qual o papel da tecnologia nesse processo. Nos últimos anos, o mundo tem visto um aumento significativo no controle financeiro e nas formas de transação digital. Com o advento das moedas digitais, como as criptomoedas, e a crescente popularidade dos sistemas de pagamento digital, parece que estamos caminhando para um sistema econômico que poderia facilmente se alinhar com a descrição bíblica da marca da besta. Por exemplo, muitas pessoas agora utilizam carteiras digitais para fazer pagamentos em vez de dinheiro em espécie, o que facilita o rastreamento de transações e a coleta de dados sobre os hábitos de consumo. Essa mudança pode ser vista como um precursor para um sistema unificado que poderia ser utilizado para controle, uma vez que todos os nossos dados financeiros estão cada vez mais centralizados em plataformas digitais. Outro aspecto a ser considerado é a crescente influência dos bancos centrais na economia. Recentemente, alguns países começaram a explorar a ideia de moedas digitais emitidas pelo governo, conhecidas como CBDCs, Central Bank Digital Currencies.
Essas moedas digitais poderiam facilitar um controle ainda maior sobre as transações financeiras, uma vez que os governos teriam acesso a dados em tempo real sobre cada transação realizada. Essa centralização do controle econômico levanta preocupações sobre a privacidade e a liberdade individual. Se de fato chegarmos a um ponto em que um governo pode decidir quem pode ou não comprar e vender com base em um critério como a aceitação da marca da besta, isso representaria um grande risco para a liberdade das pessoas. O avanço das tecnologias também traz à tona a questão das criptomoedas. Embora as criptomoedas tenham sido inicialmente criadas como uma forma de contornar o sistema financeiro tradicional e proporcionar uma maior liberdade econômica, também é importante notar que essas tecnologias podem ser utilizadas de maneira a facilitar o controle. Por exemplo, em uma situação onde um governo quisesse restringir o acesso de determinados indivíduos a seus fundos ou a certas transações, isso poderia ser feito por meio do controle dos sistemas que operam essas criptomoedas. Isso cria um paradoxo interessante. Embora as criptomoedas possam oferecer uma alternativa ao sistema bancário tradicional, elas também podem ser utilizadas como um meio de controle sob a nova ordem que poderia surgir durante o fim dos tempos. Além disso, o cenário atual de pandemia e as mudanças que ele trouxe à sociedade aceleraram a adoção de tecnologias digitais. Muitas pessoas agora realizam suas compras online e usam pagamentos digitais, uma tendência que se intensificou durante o período de isolamento social. À medida que mais pessoas se adaptam a esse novo normal, fica claro que a economia está se movendo em direção a um modelo digital, o que pode facilitar a implementação de um sistema de controle mais abrangente no futuro. Essa mudança em direção ao digital não é apenas uma questão de conveniência, mas também pode ser vista como um passo em direção a um sistema em que o governo ou entidades poderosas possam ter um controle mais firme sobre as transações financeiras. No entanto, enquanto consideramos a relação da marca da besta com o controle econômico, é fundamental lembrar que a questão não se limita apenas ao aspecto físico da marca, mas também envolve uma escolha espiritual. A marca representa uma aliança com um sistema que se opõe a Deus e seus princípios. Assim, mesmo que possamos ver a tecnologia facilitando o controle econômico, a verdadeira questão que devemos enfrentar é a nossa lealdade e adoração a Deus, em tempos de crescente pressão para conformar-se a um sistema que se afasta de seus ensinamentos. Quando olhamos para as implicações da marca da besta no controle econômico, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias vidas e nossas prioridades. Estamos preparados para enfrentar as dificuldades que podem surgir se formos pressionados a comprometer nossa fé para ter acesso a recursos básicos. A marca da besta é um símbolo da submissão a um sistema que não honra a Deus, e isso deve nos levar a uma vigilância espiritual constante. Nossa confiança não deve estar nas tecnologias ou sistemas humanos, mas em Deus, que é nosso provedor e cuidador. Em última análise, a questão da marca da besta e seu vínculo com o controle econômico nos lembra da importância de permanecermos firmes em nossa fé e em nossos princípios, mesmo diante de desafios e pressões. Devemos nos perguntar: o que estamos dispostos a sacrificar para manter nossa lealdade a Deus? A profecia nos ensina que, embora haja um controle crescente e um sistema que pode parecer irresistível, a vitória final pertence a Cristo. A história do Apocalipse é uma história de esperança e de redenção para aqueles que permanecem fiéis. Portanto, à medida que avançamos neste mundo cada vez mais digital e conectado, é vital que nos mantenhamos alertas e discernidores, sempre prontos para defender nossa fé e nos opor ao que é contrário aos princípios de Deus. Portanto,
À medida que avançamos neste mundo cada vez mais digital e conectado, é vital que nos mantenhamos alertas e discernidores, sempre prontos para defender nossa fé e nos opor ao que é contrário aos princípios de Deus. As mudanças econômicas que estamos testemunhando podem ser um sinal dos tempos, mas também devem ser um convite à reflexão e ao fortalecimento de nossa relação com Deus, que é nossa verdadeira fonte de segurança e esperança em meio a incertezas. Que possamos sempre lembrar que mesmo que o sistema do mundo se apresente de forma ameaçadora, nossa confiança deve estar em Cristo, que é a nossa rocha e salvação. A marca da besta é um dos tópicos mais debatidos e polêmicos da Bíblia, especificamente mencionado em Apocalipse 13, 16 a 18. Esta passagem fala sobre uma marca que será imposta às pessoas, sem a qual elas não poderão comprar ou vender. Ao longo dos anos, muitas suposições e teorias foram apresentadas sobre o que essa marca poderia ser. Neste vídeo, vamos explorar algumas das interpretações mais populares e discutir como essas ideias foram influenciadas por eventos e crises globais, além de refletir sobre a verdadeira interpretação bíblica desse conceito. Uma das interpretações mais conhecidas da marca da besta é a ideia de que ela pode estar relacionada a códigos de barras. Com a crescente utilização de códigos de barras em produtos e transações comerciais, algumas pessoas começaram a ver essa tecnologia como uma possível manifestação da marca mencionada no Apocalipse. A lógica por trás dessa teoria é que os códigos de barras são utilizados para rastrear produtos e facilitar as compras, o que poderia se alinhar com a ideia de controle econômico mencionada nas Escrituras. No entanto, enquanto os códigos de barras são ferramentas comuns de identificação de produtos, associá-los diretamente à marca da besta pode ser uma simplificação excessiva do que a Bíblia realmente está dizendo. A marca da besta representa uma escolha espiritual profunda e uma lealdade a um sistema que se opõe a Deus, e não simplesmente uma tecnologia utilizada para facilitar transações comerciais. Outra teoria popular gira em torno da tecnologia RFID, que significa identificação por radiofrequência. Essa tecnologia permite a identificação e rastreamento de objetos por meio de ondas de rádio. Algumas pessoas acreditam que chips RFID poderiam ser utilizados como a marca da besta, já que eles podem ser inseridos em produtos, animais e até mesmo em seres humanos. Essa teoria ganhou força à medida que a tecnologia avançou, e o conceito de implantar um chip em pessoas se tornou mais discutido. No entanto, assim como com os códigos de barras, é importante considerar que a marca da besta não é meramente um dispositivo físico, mas sim um símbolo de lealdade a um sistema que não reconhece a soberania de Deus. A verdadeira questão não é se uma tecnologia específica se qualifica como a marca, mas sim a quem ou ao que estamos nos submetendo e adorando. Nos últimos anos, especialmente com a pandemia de Covid-19, surgiram teorias que relacionam vacinas e passaportes de saúde à marca da besta. Com a introdução de vacinas para combater o vírus, alguns indivíduos começaram a ver a exigência de comprovantes de vacinação como um precursor da marca da besta. Essa ideia foi amplamente disseminada em redes sociais e discussões online. A preocupação com a liberdade individual e a privacidade se intensificou à medida que os governos implementaram políticas para rastrear e controlar a disseminação do vírus. No entanto, é crucial lembrar que a marca da besta, segundo a Bíblia, representa uma escolha de adoração e lealdade a um sistema que se opõe a Deus. Assim, associar vacinas ou passaportes de saúde diretamente à marca pode desviar a atenção do verdadeiro significado espiritual por trás dessa passagem bíblica.
Essas suposições e teorias frequentemente se intensificam em tempos de crise e incerteza. A incerteza em relação ao futuro e o medo do desconhecido podem levar as pessoas a buscar explicações para os eventos que estão vivenciando. A busca por respostas pode resultar em interpretações que, embora chamativas, podem não refletir a verdadeira intenção das Escrituras. A Bíblia nos adverte sobre a importância de discernir os tempos e as informações que recebemos. Em vez de nos concentrarmos nas tecnologias e suas possíveis associações com a marca da besta, é fundamental focarmos na relação que temos com Deus e em nossa lealdade a Ele. Outra razão pela qual essas suposições podem não estar alinhadas com a verdadeira interpretação bíblica é que a marca da besta é apresentada como um sinal de lealdade a um sistema que promove a idolatria e se opõe a Deus. A escolha de aceitar a marca é um reflexo de uma decisão espiritual, não apenas uma questão de conformidade com uma nova tecnologia. A marca representa um compromisso com um governo ou sistema que se opõe aos princípios de Deus e não pode ser reduzida a um simples dispositivo físico. Além disso, devemos considerar o contexto histórico e cultural em que o livro de Apocalipse foi escrito. A obra de João foi escrita em um tempo de grande perseguição aos cristãos, e a marca da besta pode ser entendida como uma forma de identificação que os cristãos teriam que evitar para permanecer fiéis a Deus. Isso sugere que a marca não se trata apenas de um sinal físico, mas de uma escolha de adoração e lealdade em meio a pressões e desafios. Quando refletimos sobre a marca da besta e as várias suposições a seu respeito, é essencial que nos mantenhamos enraizados na palavra de Deus. As Escrituras nos chamam a discernir os tempos e a nos prepararmos espiritualmente para os desafios que virão. Ao invés de nos deixarmos levar por teorias e especulações, devemos focar em nossa fé e em nossa relação com Deus, confiando que Ele nos guiará em tempos de incerteza. Em conclusão, as suposições populares sobre a marca da besta, desde códigos de barras até vacinas, refletem a busca por respostas em tempos de crise. No entanto, é vital lembrar que a marca da besta é mais do que um símbolo físico. É uma escolha espiritual que envolve lealdade a um sistema que se opõe a Deus. Devemos estar atentos às pressões que enfrentamos e nos lembrar de que nossa verdadeira identidade e segurança estão em Cristo. Ao invés de nos concentrarmos nas tecnologias ou teorias, que possamos firmar nossa fé em Deus e viver de acordo com seus princípios, mesmo em meio a um mundo em mudança. Essa é a verdadeira mensagem que devemos levar conosco enquanto nos preparamos para os desafios que estão por vir. A marca da besta é um conceito central nas profecias do livro de Apocalipse, especialmente em relação ao anticristo e ao sistema que ele estabelece no final dos tempos. A conexão entre a marca e o anticristo é profunda e revela muito sobre o tipo de governo global que está por vir, bem como as implicações espirituais para os cristãos e para a humanidade em geral. Ao analisarmos essa conexão, é crucial entender como a marca da besta não é apenas um símbolo físico, mas também uma representação da lealdade e da adoração que o anticristo exigirá das pessoas. Para começar, a marca da besta, conforme descrita em Apocalipse 13, 16 a 17, é um sinal que será imposto a todos, tanto a pequenos quanto a grandes, ricos ou pobres, livres ou escravos, sem o qual ninguém poderá comprar ou vender. Essa imposição não é uma mera questão econômica, é um meio de controle que o anticristo utilizará para consolidar seu poder. Isso implica que, sob o governo do anticristo, a liberdade individual e a capacidade de fazer escolhas serão severamente limitadas. A marca servirá como um teste de lealdade ao regime que se opõe a Deus e aos seus princípios.
Em Apocalipse 13:15, encontramos uma descrição ainda mais intrigante. A imagem da besta é adorada, e essa adoração está diretamente ligada à marca. O anticristo não apenas exige que as pessoas aceitem a marca, mas ele também exige que elas o adorem. Essa adoração é crucial, pois a marca se torna um símbolo não apenas de lealdade ao anticristo, mas também de uma decisão espiritual que se opõe a Deus. A aceitação da marca e a adoração da besta estão, portanto, intrinsecamente ligadas, criando um sistema em que os indivíduos devem escolher entre a lealdade ao anticristo e a fidelidade a Deus. A imposição da marca é um dos principais métodos que o anticristo usará para assegurar que a humanidade esteja sob seu controle. Ele exigirá lealdade total, não apenas em termos físicos, mas também espirituais. A marca representará uma escolha consciente de se alinhar com um sistema que é diretamente contra Deus. Esse sistema não se limita a uma simples governança política ou econômica. É uma questão de adoração e submissão. Ao aceitar a marca, as pessoas estarão fazendo uma escolha de adorar algo que se opõe a Deus, o que é um ato de rebelião contra o Criador. Além disso, essa conexão entre a marca da besta e o anticristo nos leva a refletir sobre o tipo de sociedade que será criada sob seu governo. A sociedade será caracterizada por uma falta de liberdade, onde a capacidade de escolher e adorar a Deus será severamente restringida. Em vez disso, o anticristo criará um ambiente em que a lealdade a ele é obrigatória, e essa lealdade será simbolizada pela marca. Os que se recusarem a aceitar a marca enfrentarão consequências severas, incluindo perseguições e possivelmente a morte. Essa situação é uma reflexão sombria sobre como a busca por controle e poder pode levar à opressão e à perda da liberdade religiosa. Os cristãos devem estar cientes de que a marca da besta não é apenas uma questão de um sinal físico, mas representa uma luta espiritual muito maior. A batalha não é apenas contra um governo ou um sistema, mas é uma batalha entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira. O anticristo, como um enganador, tentará seduzir as pessoas a adorá-lo, oferecendo recompensas temporárias e um senso de segurança, enquanto ao mesmo tempo se opõe ao verdadeiro Deus e à sua palavra. Portanto, a escolha de aceitar ou rejeitar a marca será uma questão de vida ou morte espiritual. Em um nível mais profundo, a marca da besta também simboliza a forma como as pessoas podem ser levadas a comprometer sua fé em troca de segurança e estabilidade. Em tempos de crise e incerteza, a tentação de se alinhar com o que é popular ou conveniente pode ser avassaladora. O anticristo se aproveitará dessa vulnerabilidade, criando um ambiente onde aceitar a marca parecerá a única opção viável para sobreviver. Isso destaca a importância de estarmos firmes em nossa fé, pois é fácil se deixar levar pelas pressões e promessas de um sistema que se opõe a Deus. Por outro lado, aqueles que se mantiverem firmes em sua fé e se recusarem a aceitar a marca enfrentarão desafios e perseguições. A Bíblia nos ensina que, apesar das dificuldades, aqueles que permanecerem fiéis a Deus receberão recompensas eternas. Essa é uma mensagem de esperança em meio à escuridão. A vitória final pertence a Cristo, e mesmo que o anticristo possa parecer ter o controle por um tempo, a verdadeira autoridade é de Deus. Em conclusão, a conexão entre a marca da besta e o anticristo é uma questão de profunda importância espiritual e prática. A marca representa uma escolha de lealdade que terá consequências eternas. O anticristo usará essa marca para consolidar seu poder, exigindo não apenas conformidade física, mas também adoração espiritual. Para os cristãos, é vital estarem alertas e preparados para as tentações que virão, mantendo a fé e a lealdade a Deus em todas as circunstâncias.
Ao refletirmos sobre esses temas, que possamos nos fortalecer em nossa relação com Deus, confiando que, mesmo em meio a desafios, Ele está conosco e nos guiará até a vitória final em Cristo. O conceito da marca da besta é um tema frequentemente debatido entre os cristãos e estudiosos da Bíblia, especialmente quando se fala sobre os sinais dos tempos e as profecias do fim dos dias. De acordo com o livro de Apocalipse, a marca da besta é um sinal que os indivíduos deverão receber para poder participar da economia global, como comprar ou vender. No entanto, essa marca não é apenas um símbolo físico. Ela carrega um peso espiritual imenso, representando a lealdade a um sistema que se opõe a Deus e aos seus princípios. Para entender melhor essa questão, precisamos explorar o contexto profético em que a marca da besta se insere, analisando como os sinais dos tempos se relacionam com esse conceito e as implicações para a humanidade. Nos dias atuais, muitos eventos globais, como crises econômicas, políticas e pandemias, estão moldando o mundo em que vivemos. Esses eventos não ocorrem por acaso. Eles fazem parte de um panorama maior que, segundo as profecias bíblicas, está preparando o caminho para a implementação de um sistema de controle unificado. Quando observamos as crises que têm afetado a sociedade nos últimos anos, podemos ver como essas situações podem estar preparando o terreno para a aceitação da marca da besta. Durante períodos de incerteza, as pessoas frequentemente se tornam mais vulneráveis a aceitar soluções que podem parecer convenientes ou seguras, mesmo que essas soluções estejam alinhadas com um sistema que desafia a fé e os valores cristãos. Por exemplo, durante a pandemia de Covid-19, muitos países adotaram medidas severas para controlar a propagação do vírus. Isso incluiu a imposição de passaportes de vacinação e a exigência de comprovações de saúde para acessar certos serviços. Embora essas medidas tenham sido implementadas para proteger a saúde pública, elas também levantaram questões sobre controle e vigilância. A ideia de que um sistema unificado de controle pode ser estabelecido em resposta a crises globais não é apenas uma teoria. É uma realidade que muitos estão começando a perceber. Esse tipo de cenário pode ser um precursor do que a Bíblia descreve como a marca da besta. Além disso, as crises econômicas têm o potencial de criar um ambiente propício para que as pessoas aceitem a marca. A instabilidade financeira pode levar indivíduos e famílias a buscar soluções rápidas para suas dificuldades, e um sistema que promete segurança e estabilidade pode parecer atraente. O anticristo, conforme descrito nas Escrituras, usará essa vulnerabilidade a seu favor, oferecendo promessas de prosperidade em troca da lealdade. Esse fenômeno já pode ser visto em várias partes do mundo, onde a manipulação econômica leva à aceitação de sistemas que restringem a liberdade individual. A marca da besta pode ser vista como o ápice de um longo processo de preparação para o controle mundial. Ao longo da história, temos testemunhado a erosão das liberdades individuais em nome da segurança e do controle. A tecnologia também tem desempenhado um papel significativo nessa transformação, pois a digitalização da economia e a crescente dependência de sistemas de informação tornam mais fácil para governos e corporações monitorarem e controlarem as ações das pessoas. Esse cenário é muito semelhante ao que a Bíblia descreve sobre o domínio do anticristo. É importante refletir sobre como a marca da besta não é apenas um sinal físico, mas um reflexo de uma escolha espiritual. Aceitar a marca implica uma decisão de lealdade a um sistema que se opõe a Deus e que promoverá valores contrários aos princípios cristãos. Isso não significa que todos que aceitam a marca são automaticamente condenados, mas sim que essa aceitação representa uma escolha consciente de se alinhar com um regime que não reconhece a soberania de Deus.
A luta espiritual que se desenrola é uma batalha entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. As profecias bíblicas, especialmente no livro de Apocalipse, não são apenas previsões de eventos futuros. Elas nos alertam sobre a realidade do que pode acontecer se não estivermos vigilantes. Os sinais dos tempos, como guerras, desastres naturais e crises sociais, são lembretes constantes de que estamos vivendo em um mundo caído, que se afasta cada vez mais dos valores divinos. Cada um desses eventos nos chama à reflexão e à preparação espiritual. Como cristãos, somos convidados a discernir os tempos e a nos preparar para os desafios que estão por vir. Diante dessa realidade, é crucial que os cristãos mantenham uma vida de oração e discernimento, buscando a direção de Deus em um mundo que pode parecer cada vez mais caótico e fora de controle. A marca da besta representa um ponto de não retorno para muitos, uma escolha que terá implicações eternas. Por isso, a vigilância é fundamental. Precisamos estar cientes dos sinais dos tempos, mas também devemos nos lembrar da esperança que temos em Cristo. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e mesmo em meio à adversidade, podemos confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Em resumo, a marca da besta e sua conexão com os sinais dos tempos nos oferecem uma visão clara das realidades que podem estar se formando em nosso mundo. As crises globais que enfrentamos podem muito bem estar preparando o caminho para um sistema de controle unificado que se opõe a Deus e aos seus princípios. No entanto, como cristãos, devemos estar atentos e vigilantes, prontos para discernir a verdade em meio às mentiras que nos cercam. A nossa fé deve ser firme, pois a vitória final pertence a Cristo, e nós, que confiamos nele, não precisamos temer os desafios que virão. Que possamos permanecer firmes em nossa fé, confiantes de que, independentemente das circunstâncias, Deus tem um plano maior para aqueles que o amam e o servem. A mensagem contida no livro de Apocalipse é uma das mais profundas e desafiadoras da Bíblia, especialmente quando se fala sobre a marca da besta. Um dos trechos mais impactantes a respeito desse tema pode ser encontrado em Apocalipse 14, 9 a 11, onde é apresentada uma advertência severa sobre as consequências de receber a marca da besta. Neste vídeo, vamos explorar essa passagem e discutir a gravidade dessa decisão, bem como o que ela representa espiritualmente para todos os crentes. Além disso, refletiremos sobre como essa escolha é, em última análise, uma decisão eterna entre seguir a Deus ou se submeter ao anticristo. Primeiramente, vamos examinar o que diz Apocalipse 14, 9 a 11. A passagem nos alerta que aqueles que adorarem a besta e receberem a sua marca enfrentarão um destino terrível. As Escrituras afirmam que eles experimentarão a ira de Deus e serão atormentados para sempre. Esta descrição é bastante forte e não deve ser ignorada. O autor sagrado usa uma linguagem clara para comunicar a seriedade da questão. Aqui, percebemos que a escolha de aceitar a marca da besta não é apenas uma decisão momentânea, mas uma escolha que terá repercussões eternas. É essencial compreender o contexto em que essa advertência é dada. O livro de Apocalipse foi escrito em um período em que os cristãos enfrentavam intensa perseguição e pressão para se conformarem aos sistemas de adoração pagã. Receber a marca da besta não se tratava apenas de um ato físico, mas de uma declaração espiritual de lealdade. Quando alguém aceitava essa marca, estava, na verdade, se posicionando contra Deus e declarando sua adesão a um sistema que se opunha à verdadeira adoração. Assim, a advertência em Apocalipse 14 é um lembrete poderoso da gravidade dessa escolha. Agora, vamos refletir sobre a gravidade da decisão de aceitar a marca. Para os cristãos, essa escolha representa uma cisão na fé.
Ao optar pela marca da besta, a pessoa está rejeitando a Deus e sua palavra, optando por seguir um caminho que leva à destruição espiritual. É uma decisão que reflete um coração que se afastou da verdade e da luz de Cristo. Essa escolha não apenas afeta a vida presente, mas determina o destino eterno. A Bíblia é clara ao nos ensinar que aqueles que rejeitam a Deus e se submetem ao sistema do anticristo enfrentarão a separação eterna da sua presença. A espiritualidade por trás da marca da besta é complexa. Aceitar a marca não é apenas um ato físico, é uma entrega total à filosofia e aos valores do mundo que se opõem a Deus. A marca simboliza a lealdade ao anticristo, e essa lealdade é uma forma de adoração. Ao adorar a besta, as pessoas estão, na verdade, colocando sua confiança em algo que não pode salvá-las, levando-as a um estado de eterna condenação. Ao adorar a besta, as pessoas estão, na verdade, colocando sua confiança em algo que não pode salvá-las, levando-as a um estado de eterna condenação. Essa realidade deve ser um alerta para todos os cristãos, pois nos chama a permanecer firmes na fé, mesmo quando a pressão do mundo parece esmagadora. Um ponto importante a se considerar é que a decisão de seguir a Deus ou aceitar a marca da besta é uma escolha que todos os indivíduos devem fazer. Não podemos ignorar a liberdade que temos de decidir em que ou em quem vamos acreditar. Cada dia, enfrentamos escolhas que moldam nosso caráter e nossa fé. Essa escolha eterna nos leva a um caminho de adoração a Deus ou a uma submissão ao sistema que, de forma sutil ou aberta, tenta nos afastar da verdade. Em tempos de incerteza e dificuldades, a tentação de ceder à pressão e ao medo pode ser forte, mas é vital lembrar que nossa verdadeira segurança e identidade estão em Cristo. É preciso refletir sobre o impacto espiritual que essa escolha tem em nossas vidas. Ao decidir seguir a Deus, estamos nos colocando em um caminho que pode ser desafiador, mas que nos conduz à verdadeira paz e segurança. O anticristo pode oferecer promessas de conforto e segurança, mas estas são passageiras e vazias. O que Deus nos oferece é eterno, e a vida que temos nele é a única que realmente vale a pena. Em Apocalipse 14:11, a Bíblia nos alerta que a fumaça do tormento das pessoas que aceitaram a marca da besta sobe para todo sempre. Essa imagem poderosa revela a realidade de um destino eterno separado de Deus. É um lembrete sombrio de que cada escolha que fazemos tem consequências, não apenas em nossas vidas, mas também em nossa eternidade. A decisão de aceitar ou rejeitar a marca é, portanto, uma questão de vida ou morte espiritual. Ninguém deve tomar essa decisão levianamente. Ao refletir sobre esta advertência, devemos nos lembrar de que nossa lealdade deve ser sempre para com Deus. A marca da besta é um símbolo de uma escolha de vida ou morte, uma opção entre adorar o Criador ou se submeter à criação. É uma decisão que reflete não apenas a nossa posição pessoal, mas também nosso compromisso com a verdade. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12:2 a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação de nossa mente. Essa transformação nos ajuda a discernir a vontade de Deus e a permanecer firmes em tempos de tribulação. Finalmente, o que podemos aprender com a advertência de Apocalipse sobre a marca da besta é que, como cristãos, temos uma responsabilidade de discernir os tempos e as decisões que tomamos. A lealdade a Deus deve ser nossa prioridade, mesmo quando o mundo ao nosso redor clama por conformidade. Em um futuro que pode ser incerto e desafiador, nossa esperança deve estar firmemente alicerçada na verdade da palavra de Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e mesmo em meio às dificuldades, podemos confiar em sua promessa de que aqueles que o buscam não serão desapontados. Portanto, à luz dessa advertência, que possamos permanecer firmes em nossa fé,
conscientes das escolhas que fazemos e comprometidos em seguir a Deus em todas as circunstâncias. O desafio da marca da besta é um lembrete constante da importância de permanecermos vigilantes e preparados, sempre buscando a verdade e a sabedoria que vem do alto. A vitória final pertence a Cristo, e nós, como seus seguidores, podemos confiar que, ao nos mantermos fiéis a Ele, estaremos seguros em sua graça e amor eternos. Que nossas vidas sejam um testemunho da verdade e da luz que encontramos em Jesus, enquanto avançamos nesta jornada de fé. À medida que exploramos as profecias sobre a marca da besta e seu significado, é fundamental refletir sobre o que isso significa para nós hoje, em um mundo que parece cada vez mais desafiador e incerto. As Escrituras nos fornecem orientações valiosas, que não apenas nos informam sobre os eventos futuros, mas também nos motivam a nos prepararmos espiritualmente para os tempos que estão por vir. À luz dessas profecias, devemos nos perguntar: como podemos estar prontos para enfrentar os desafios do futuro? A resposta começa com a compreensão de que nossa preparação não deve ser apenas física, mas principalmente espiritual. As profecias sobre a marca da besta devem nos motivar a buscar uma relação mais profunda com Deus. Em tempos em que a sociedade pode pressionar os indivíduos a se conformarem com sistemas de valores opostos ao que a Bíblia ensina, é essencial que estejamos enraizados na palavra de Deus. A marca da besta simboliza uma escolha de lealdade, e essa lealdade não é apenas uma questão de aceitar ou rejeitar um sinal físico. Ela representa um compromisso espiritual profundo. Portanto, devemos nos perguntar: em quem estamos colocando nossa confiança? Estamos dispostos a permanecer firmes na nossa fé, mesmo quando o mundo à nossa volta parece estar mudando rapidamente e promovendo valores que não se alinham com a palavra de Deus? Discernir os tempos é uma habilidade espiritual que todos nós devemos cultivar. Em Mateus 16:3, Jesus critica os fariseus e saduceus por não serem capazes de interpretar os sinais dos tempos. A mesma crítica pode ser aplicada a nós hoje. Precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor e como isso se alinha com as profecias bíblicas. As crises globais, sejam econômicas, políticas ou sociais, podem ser vistas como sinais que nos alertam sobre a necessidade de estarmos preparados. No entanto, o discernimento não deve ser motivado pelo medo, mas pela fé. Devemos confiar que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas. A verdadeira preparação espiritual envolve um entendimento profundo da natureza da nossa lealdade. Em um mundo que busca constantemente a nossa atenção e fidelidade, é vital que tenhamos um compromisso firme com Cristo. Isso significa gastar tempo em oração, estudar a Bíblia e buscar o Espírito Santo para nos guiar em nossas decisões diárias. É fácil se distrair com as preocupações da vida, mas devemos nos lembrar de que a nossa cidadania está no céu, Filipenses 3:20, e que as nossas prioridades devem refletir essa verdade. A verdadeira marca que devemos desejar é a marca de Cristo, que representa a nossa lealdade e compromisso com Ele. Quando somos marcados por Ele, estamos nos colocando sob a sua proteção e guiados pelo seu amor. Além disso, precisamos reconhecer que há forças espirituais em jogo. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Isso significa que a batalha que enfrentamos não é apenas física, mas espiritual. A marca da besta pode ser vista como a culminação de um longo processo em que as forças do mal buscam controle e adoração. Portanto, estar preparado envolve também estar ciente das táticas do inimigo.
devemos estar vigilantes e discernir as sutilezas da tentação que podem nos desviar do nosso caminho com Cristo. Um chamado para fortalecer a nossa fé é urgente. Em tempos de incerteza, é fácil se sentir desanimado ou ansioso. Contudo, a Bíblia nos assegura que podemos encontrar força em Deus. Isaías 40:31 nos promete que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esta promessa nos lembra que nossa preparação espiritual é uma jornada contínua, que requer dedicação e esforço. Não devemos subestimar a importância de construir uma base sólida em nossa fé, para que, quando enfrentarmos desafios, possamos nos manter firmes. Além disso, devemos nos unir como corpo de Cristo. A Bíblia nos ensina que não fomos feitos para viver isoladamente, mas em comunidade. Em Hebreus 10:25, somos incentivados a não deixarmos de nos reunir. Nesses tempos, a comunhão com outros crentes é fundamental para encorajamento e fortalecimento mútuo. Compartilhar experiências, orar uns pelos outros e estudar a palavra de Deus juntos pode nos ajudar a discernir melhor os tempos e nos preparar espiritualmente. A força de uma comunidade unida em Cristo é um recurso poderoso contra os desafios que enfrentamos. Finalmente, a verdadeira marca que devemos buscar é a marca de lealdade espiritual. O que isso significa é que nossa adesão a Cristo deve ser evidente em nossas vidas. A maneira como vivemos, falamos e amamos deve refletir nossa fé. Quando estamos genuinamente comprometidos com Cristo, nossas ações e atitudes serão um testemunho poderoso para aqueles que nos cercam. Em um mundo que muitas vezes rejeita a verdade, ser uma luz em meio à escuridão é uma parte crucial da nossa missão como cristãos. Concluindo, à medida que contemplamos as profecias sobre a marca da besta e o que isso significa para nós hoje, devemos nos lembrar de que nossa preparação deve ser holística. Isso envolve estar atentos aos sinais dos tempos, fortalecendo nossa fé e permanecendo leais a Cristo. Ao fazermos isso, não apenas estaremos prontos para enfrentar os desafios futuros, mas também seremos agentes de mudança em um mundo que tanto precisa da luz e do amor de Deus. Que possamos nos comprometer a viver de acordo com a verdade de Deus, buscando sempre a sua presença e confiando que, independentemente das circunstâncias, Ele está sempre conosco.